Hoje eu vou falar sobre NoFap e as mulheres. Qual que é a relação que o NoFap tem com mulher? Mulher pratica NoFap. Você deveria esconder de uma mulher que você faz NoFap. Você que é casado ou namora, você conta. Você tem uma crush aí, você vai falar pra sua crush. Meu nome é Michael Fell e bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu livro está disponível aqui e também está disponível por Kindle. No livro tem um capítulo só sobre sexo e FAP, tá? Eu vou evitar falar outra palavra que talvez esse vídeo não monetiza. Durante o vídeo eu descubro se vai monetizar ou não, então eu não vou ficar me boicotando também. Seguinte, ó. Por incrível que pareça, NoFap é um assunto que deixa as mulheres muito curiosas. Então, ó, pode ficar tranquilo que assim, você conversar sobre isso com uma mulher vai te deixar um cara extremamente interessante. Eu fiquei surpreso, né? Mas eu fui descobrir isso na prática. Então, se você tá no começo do NoFap, você tá em hard mode e você conversa com outras mulheres, a dúvida que talvez você tenha é, cara, e aí? Eu já fiz vídeos só sobre a interação sexual durante o NoFap, tá? A transição do hard mode pro easy mode. Então, dúvidas sobre isso, você vai ejacular mais rápido, mais devagar, como que é o nervosismo, já tem vídeo sobre isso nessa playlist de NoFap, tá? Dá uma sapiada aí que você vai achar, cara. Então hoje eu vou falar o seguinte, ó. Como que o NoFap é um assunto que vai acabar rendendo aí, talvez até um vínculo com outras mulheres, cara. Seguinte, existem mulheres que fazem NoFap? Existe, mas é a minoria da minoria aí. Por quê? A mulher ela tem uma certa restrição aos olhos da sociedade ao falar sobre sexo. Então hoje está um pouco diferente isso, né? E está melhorando nesse sentido de ser mais aberto. Mas por muito tempo a gente teve uma cultura que o cara era incentivado a ter um comportamento sexual mais promíscuo, mais aberto, né? E as mulheres, ela aquela coisa, ou é uma prostituta, uma vagabunda, ou tem que ser a santa recatada. Então o cara assim, se o cara tivesse um filho e uma filha, normalmente ele levava o filho no puteiro, mas a filha ele quer que casa virgem, né? Não ia, a mesma coisa que o cara fizesse, tá? Ele não aceitaria que a filha fizesse. A gente já entende hoje que tem gatilhos biológicos, né, do cara ter aquele gatilho biológico da reprodução, do cara copular com várias fêmeas e da fêmea quando engravida ficar um período ali com o bebê, então isso acaba gerando reflexos na nossa sociedade no sentido de o comportamento sexual feminino ser um pouco mais reprimido do que o masculino, ou pelo menos foi assim por muito tempo, tá? Você pode falar assim, não, Mike, mas hoje a mulherada tá foda, posta foto da teta e não sei o que, e dança com a bunda na câmera. Eu sei, mas o que eu tô falando assim, pega toda a história, os períodos de maiores libertações sexuais e de maior repressão, até pega a visão religiosa, por muito tempo a religião teve isso também, a galera transava escondido, né? A gente sabe disso, mas teve isso, cara. Então, pensando dessa maneira aí, ó, se você pegar um pouco de antropologia e sociologia, você vai entender que teve um certo boicote à liberação sexual feminina nesse sentido, tá? Então, ó, por que tanto sexólogo recomenda que mulher se masturbe? Porque às vezes a mulher já tinha maior dificuldade em chegar ali no prazer. Então, às vezes ela começava ali com um objetinho, dava uma coceirinha ali, opa, e... Então, assim, o moleque não, já é tipo um cachorro no cio ali, tá? O moleque aí de 13, 12 anos, é 10 por dia às vezes, vê um catálogo da Avon ali de sutiã, de qualquer coisa, já fica com a mão ali, parece estar com Parkinson, cara. Então assim, homem é igual um cachorro no cio, velho, a testosterona deixa a gente assim e tal. Mulher já lida muito melhor com a falta de sexo do que homem. Então, ó, nesse sentido, mulher consegue lidar melhor com a ausência de parceiros sexuais do que o homem. O cara ele entra de cabeça ali no vício de dopamina, daqueles... foda-se, não vai monetizar esse vídeo. O cara começa a consumir pornô e não para mais. É muito difícil pro cara sair disso, tá? Pesquisem sobre o movimento Reboot, ou Reboot aí, tá? R-E-B-O-O-T. E mulheres, assim, os comentários de mulheres que eu tive nesse canal, que vieram falar comigo, eram mulheres que estavam deprimidas e viam a masturbação como uma fonte de dopamina, tá? Então, assim, não é tão comum, mas acontece, tá?
Inclusive, se você for uma mulher e não ficar com vergonha, comente aí como você lidou com masturbação e com isso. Então, assim, depois de um tempo que começou uma liberação sexual feminina maior, as mulheres começaram a ter acesso aos brinquedinhos ali, né, e vibrador e tudo aquelas coisas, né? Então, elas começaram a se descobrir nesse sentido, tá? E é uma válvula de escape, né? E muitos caras também vê. Tem cara que consegue fazer uma vez por semana e não fica viciado assim. Também tem caras que falam assim: ah, Mike, eu não faço NoFap porque eu só me alivio uma vez por semana e pra mim tá de boa, né? É que o meu argumento de NoFap, ele é filosófico, né? Eu já escrevi ele aí nessa playlist. O vídeo do Mionir já tem uma definição, tá? Então, ó, vocês percebem que só de existir essas diferenças do homem e da mulher em relação ao próprio corpo, a se descobrir, o homem consegue atingir um orgasmo de maneira muito mais simples que a mulher e muito mais rápida também. O homem se estimula ali, ó, acabou. Então, a mulher, ela tem assim níveis de orgasmo diferentes, tá? Tem o da penetração, tem, né? Mas tem muitas que preferem assim o orgasmo clitoriano. Então, só o clítoris ali, ele é o único órgão aí que ele só existe para dar prazer. Acho que são 8.000 terminações nervosas aí no clítoris da mulher. Então, ele tem muito mais coisas ali envolvido, muito mais aspectos envolvidos ali no prazer, né? Do que o homem. O homem é muito mais visual ali, tá? A mulher não, a mulher ela pode se excitar às vezes ouvindo alguma coisa, então você percebe até o tipo de às vezes conteúdo erótico que muitas mulheres consomem, né? Aqueles livros tipo 50 Tons de Cinza, A História de O, aqueles contos ali eróticos, a mulher vai lendo ali, né? E a pepeca começa a bater palma já, né? Já faz a cachoeira ali, então tem muito disso também. O cara não, é uma foto, uma mulher dançando ali já, Dorime. Então isso acontece, cara. Então essa diferença já faz com que o assunto NoFap em si seja interessante às vezes para uma mulher conversar. Por isso que eu falo, gente, tenha amigos e amigas do sexo oposto que você converse abertamente sobre tudo, tá? Muitas mulheres que vêm conversar comigo disso é um papo super bacana, cara. Porque um entende um pouquinho da perspectiva do outro, tá? Então a mulher fala, nossa, cara, eu entendi o que você tá falando, né? Talvez eu esteja viciada. Então tem muita mulher já boicotando pornografia pelo sentido de todo o lado podre que tem aí na pornografia, a objetificação também, né? E tem várias coisas envolvidas, tá? Eu fiz um vídeo só sobre boicote de pornografia, vai lá, tá? E então elas têm esse gatilho, só que elas preferem se masturbar usando outros aspectos, né? Outras atividades, não só assistir um vídeo pornográfico. E o cara normalmente ele vai no vídeo pornográfico, hentai, essas coisas aí, né? Tem também Cam Girl, que o cara às vezes assiste. Então é diferente. O cara é muito mais fácil de ficar viciado em masturbação do que uma mulher. Não quer dizer que não existam mulheres que não tenham esse vício, tá? Inclusive, dependendo do... Se a mulher for muito bonita, muito gostosa, ela tá acostumada a ser vista como um pedaço de carne. Isso acaba com o psicológico dela, entendeu? Porque ela sabe que todo cara que vê ela só quer comer ela. Vê ela, o primeiro impulso é isso. Nossa, quero foder essa mina. Então, isso, ela pensa assim, nossa, eu sou só minha casca aqui. Eu sou só um peito, uma bunda. Então tem muita mulher que me fala isso, entendeu? Que se vê dessa maneira e se sente mal por isso. Agora, o cara, se ele fala assim, nossa, aquela mina tá me vendo só com uma rola. Eu falo, demorou, pode vir, senta aí. Entendeu? Tem uma diferença aí. E vocês percebem esse tipo de diferença em abordagem quando você vê algum escândalo horroroso aí, que tipo, envolve às vezes um adulto fazendo um crime relacionado a crianças, percebe a hipocrisia da sociedade quando por exemplo, teve casos aí de uma professora abusando de crianças aí, de meninos de tipo 12 anos. Você vai ver os comentários nesse tipo de situação, você vai ver comentários tipo, nossa, queria eu ter tido uma professora assim. Quando é uma mulher e um professor homem, a abordagem é completamente diferente. A gente já tem aquele gatilho da repulsa na hora ali. Nossa, tem que tacar fogo, acabar com esse pedófilo aí de merda. Então vocês sabem que isso acontece. Da onde que vem isso?
tem o lado biológico, né, do homem ser mais estimulado aí por causa de fecundar várias fêmeas, mas também tem um grande aspecto da construção social, da maneira que a nossa sociedade lida com esses papéis de gênero aí, né? São mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim. Então, mulher pode fazer NoFap? Lógico que pode, né? A diferença é que os mecanismos que vão levar uma mulher a começar essa prática são diferentes dos do homem. O do homem eu falo, ó, faça o NoFap como uma ferramenta para você aumentar o seu valor social, tá? E você não ficar escravo da sua rola. É mais difícil para uma mulher cair nesse tipo de escravidão biológica aí, porque ela já consegue lidar um pouco melhor com os impulsos sexuais dela. Tá? Outros gatilhos aí podem fazer uma mulher sofrer, chegar a ter uma depressão e aí usar a masturbação como fonte de dopamina. Isso pode acontecer, tá? Então assim, o NoFap pode ser bom para ambos, tá? E só, ó como esse assunto rende, cara. Eu nem falei de como que você vai falar com a sua parceira sobre isso. Ó. Você tá ficando com uma menina, né? E você tá meio que em dúvida se você fala, se eu falar de NoFap essa menina vai fugir. Não vai, cara. É só você falar com maturidade, com franqueza. Fala, ó, se você gosta da pessoa, o que você vai falar pra ela? Fala, ó, você tá em hard mode. Aí, pra quem não sabe, hard mode é quando você não ejacula de maneira nenhuma. Easy mode é o estágio de NoFap que você não se masturba, mas você transa, você tem relações sexuais. Então, o cara que tá no hard mode, conheceu uma menina bacana, vai passar, ou se você for gay, conheceu um cara bacana e vai passar pro easy mode. Você fala, ó, eu estou fazendo isso porque eu não quero ser escravo dos meus impulsos sexuais. Eu gosto de você, quero que a gente tenha uma interação bacana, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou voltar a ter sexo nesse período. A pessoa vai se sentir lisonjeada, cara. Se a pessoa tiver tesão e admiração por você, pensa um pouquinho, ó. Imagina uma pessoa que você tenha tesão falando, ó, faz muito tempo que eu não transo, mas eu quero fazer com você. Caramba, velho, é um elogio. Não é algo ridículo, tipo, haha, seu ex-punheteiro. Aham, ex-punheteiro, sim, daí. E tirando que o NoFap ele vai te dar muitos benefícios sexuais aí, de você durar mais, de você ter mais concentração, uma ereção mais forte, você só vai ganhar fazendo isso. No caso das mulheres, mulheres já são mais assediadas, no sentido assim de ter mais opções de parceiros. Parceiros de qualidade aí é outra história. Eu tô falando assim, tem muito mais homem assediando mulher pra transar do que mulher assediando o cara pra transar. O cara que tem um monte de mulher se oferecendo pra ele, ele tá lá no topo do topo, assim. E aí tem outros aspectos de hipergamia e tal. Uma mulher que seja bonita, já vai ter uma fila de cara querendo assediar ela em Instagram, em rede social, em Tinder, né? A gente sabe disso, gente. Tá? Então, ó, NoFap não precisa ser um tabu, gente. Pode ser um assunto pra você falar com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa mesmo, cara. Eu já conversei com os meus pais sobre NoFap, cara. Porque a gente tem uma relação próxima, entendeu? Então, a vergonha que você tem é aquele gatilho de você ter medo que a sociedade vai te desaprovar por causa de um hábito que você tá fazendo pra existir melhor. Não faz sentido você ter vergonha de praticar NoFap, cara. E de falar de NoFap com outra mulher, com mulheres ali. Eu falei no vídeo do que te deixa sexy. Você conversar sobre sexo de maneira natural, aberta, vai te deixar uma pessoa mais atraente, porque mostra que você não tem aquela... Você tá desprendido disso, sabe? Tá bom? Então, ó, se você for mulher, pratica NoFap aí, ou já teve algum problema nesse sentido e não ligar de comentar, coloca aí nos comentários, entendeu? É bom essa interação e homens conversem com mulheres, mulheres conversem com homens sobre tudo, cara. Ambos só tem a ganhar, não precisa ser um tabu, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa. Links pro manual do trouxa aqui na descrição. Tchau.